Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Que bom estar mais uma vez reunidos na presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus por este dia que o Senhor nos fez. Nós nos alegramos este dia que o Senhor nos fez. Amém. Nós vamos ler os Salmos de número 115. Salmos de número 115. Este salmo nos diz que nós devemos dar honras somente a Deus. Amém. Não a nós, mas ao teu nome da glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus. E tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles. Obra de mãos de homens. Tem boca e não fala. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Os seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, e Ele nos abençoará. Ele abençoará a casa de Israel. Ele abençoará a casa de Arão. Ele abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a eles, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Aonde você tem colocado? Onde você tem colocado a sua confiança? Você tem colocado a sua confiança nesse único Deus, o Deus Criador, que fez os céus e a terra? Muitas pessoas têm colocado a confiança em si mesmo, confiança em homens, em pessoas, confiança na sua própria força, na sua posição social, tem colocado a sua confiança nas suas posses, nos seus bens. Muitos têm colocado a sua confiança em ídolos. Mas a palavra do Senhor neste salmo, ela é bem clara, que a nossa confiança, a confiança daqueles da nossa casa, devem estar no Senhor, porque só Ele é o nosso amparo, só Ele é o nosso escudo. Então eu gostaria que você meditasse nessas palavras deste salmo, e que você pense, onde você tem colocado a sua confiança, meu irmão, minha irmã? Em momentos de crise, em momentos de tribulações, que muitas vezes temos passado nesses dias, a nossa confiança tem que estar no único e verdadeiro Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, porque Ele é o nosso amparo e Ele é o nosso escudo.
Somente a Ti, Senhor, o nosso coração deseja render-te louvor, honra e glória, Senhor. Maravilhoso é estar aqui, Senhor, na Tua presença. Maravilhoso é poder Te louvar, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este momento de adoração ao Teu santo nome, Senhor. E agora, Pai, fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor, para as nossas vidas. Fala, Senhor, com cada um individualmente. O Senhor que conhece cada coração. Que o Senhor venha, Senhor, falar conosco. Nós queremos agora estarmos atentos à Tua voz. Aquilo, Senhor, que Tu tens para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Amém. A Ele a honra e a glória. Amém. O nosso irmão Naldo, que você esteja. Boa noite, graça e paz. Ao teu coração. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês que está conosco nessa noite, que está nos acompanhando através da internet, né? Esse instrumento que também tem servido para nos abençoar nesse tempo. Que a graça e a misericórdia do Senhor reine no coração de cada um de vocês e que a palavra que o Senhor nos preparou para esta noite possa falar ao seu coração. Amém? Que você possa estar preparado para receber o que Deus reservou para nós nesse tempo, nesse dia. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler a passagem do versículo 18 ao versículo 22. Abra a sua Bíblia e nos acompanhe. Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco. Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22. Versículo 18 fala assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e o chamou. Jesus o chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco do seu pai, o seguiram. Feche seus olhos. Faça a sua oração. Peça ao Senhor para falar com você nesse momento, através dessa palavra. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, nesta hora, e pedimos que o Teu Espírito Santo possa ministrar os nossos corações, Deus. Assim como o Senhor ministrou meu coração, o Senhor possa ministrar o coração de cada pessoa, de cada um que vai estar conosco, nos acompanhando através desse vídeo, ou mesmo aqueles que irão acessar em outro momento esse vídeo, porque eles possam ser tocados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Pois a palavra é Tua, a palavra te pertence, ó Deus. E que Teu Espírito possa fazer uma obra em nossos corações, em nossas vidas, que essa palavra venha de encontro com aquilo que precisamos ouvir da Tua parte, ó Deus. Trabalha, Senhor Jesus, em cada família, em cada lar nesse tempo, e que a Tua palavra não volte vazia, Senhor, mas produza frutos em nossas vidas, Senhor Jesus. Abençoa Teu povo, abençoa Tua igreja, abençoa cada um que está nos ouvindo nesta hora, Deus. Eu quero te pedir em Teu nome, amém, amém e amém. Nós lemos aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao versículo 22, né? Quando a gente encontra justamente a passagem onde Jesus estava ali passando, né? A Bíblia fala que Jesus vinha caminhando
pela beira do lago da Galileia, e quando de repente ele viu dois irmãos ali, né, que eram pescadores, estavam ali com suas pescas, e aí Jesus avista Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Né? Eles estavam ali naquele lago pescando, lançando suas redes, e Jesus lhes faz um convite. E Jesus chama eles, né? Jesus disse, venha comigo. Então Jesus chamou para que aqueles homens o seguissem. E aí nós vemos logo em seguida que Jesus encontra novamente mais dois irmãos, né? Ele relata ali que ele encontra Tiago e João, onde os dois também estavam ali no seu barco, junto com seu pai, estavam consertando suas redes, suas ferramentas de trabalho, né? Estavam ali consertando suas ferramentas de trabalho, e Jesus também faz um chamado para aqueles dois, né? Para que o sigam, para que recebam, aceitem aquele chamado de seguir a Jesus. E a palavra fala que eles o seguiram, deixaram tudo o que estavam fazendo, largaram ali as suas redes, deixaram os seus barcos, deixou o seu pai, né, que estava ali em sua companhia, para fazer o quê? Para seguir a Jesus. Ouviram o chamado de Jesus e logo de imediato abandonaram o que estavam fazendo, deixaram para trás as suas atividades para seguir a Jesus. Então é interessante nós entendermos aqui que aqueles homens deixaram tudo, deixar tudo para seguir a Jesus, né? E hoje em dia, nós vemos uma grande dificuldade das pessoas deixarem as coisas para seguir a Jesus. Ou seja, tem sido uma tarefa muito difícil, né? Nós lemos aqui essa narração e vemos uma certa facilidade aqueles homens abandonarem os seus afazeres, suas atividades, seus barcos, e seguiram a Jesus. Mas hoje em dia é muito difícil, é uma tarefa difícil, cada vez mais difícil, as pessoas abandonarem as suas coisas, suas atividades, seus bens, seus familiares, para seguirem a Jesus. Por quê? Porque hoje o mundo oferece todo tipo de coisa para as pessoas, né? Nós recebemos várias ofertas do mundo. São ofertas inimagináveis que nós encontramos sendo oferecidas. Então as pessoas têm muitas ofertas. E quando elas recebem esse chamado, quando Jesus os chama, muitos resistem ao chamado de Jesus. E não conseguem abandonar as coisas que estavam fazendo, não conseguem abandonar os seus bens, suas posses. Ou seja, os seus corações ainda estão presos em coisas materiais, seus corações ainda estão presos em coisas que custam para eles, de uma certa forma, abandonar, para entender o chamado que Jesus tem para as nossas vidas. O mesmo chamado que eu recebi um dia, que você talvez tenha recebido, e Jesus continua chamando as pessoas, né? Jesus continua fazendo esse chamado para muitos. Talvez você que está nos assistindo, que está nos vendo, talvez você ainda não recebeu esse chamado. Então saiba que através desse vídeo existe também um chamado de Cristo para você, para que você venha e o siga, para que você o acompanhe. Assim como nós vimos ali Tiago, João, Pedro, né? André, seguindo a Jesus, ouvindo esse chamado, abraçando esse chamado e abandonando as suas coisas para seguir a Jesus. Então, como eu falei, é só nós olharmos com atenção, né, para perceber que tudo nos leva a entender, né, que existe um caminho largo e fácil de caminhar. Um caminho largo onde as pessoas querem continuar sua caminhada, querem continuar sua vida. E a gente sabe que a palavra de Deus nos mostra que existem somente dois caminhos, um largo e um estreito. E quando a gente pensa em caminho largo e caminho estreito, a gente pode imaginar as lojas hoje. Hoje, se você vai numa loja, lojas grandes, né, com portas largas, com bastante produtos em oferta ou sendo ofertados, sendo apresentados, é muito mais fácil as pessoas entrarem em lojas que têm suas portas largas, grandes, com muita coisa a oferecer, do que uma loja menor, pequena, uma portinha estreita, né? Que a pessoa sabe que é até difícil de passar. Então o caminho que o Senhor nos oferece traz um pouco disso. Um caminho, uma porta larga, fácil de passar, com muita coisa sendo oferecida, muitas ofertas, né, sendo apresentadas. Mas Jesus fala que o caminho que leva para o céu, ele é estreito. A porta é estreita. É um caminho um pouco mais difícil, bem mais difícil do que o outro, que tem suas portas largas, né, que tem muita facilidade. Então nós começamos a entender que quando Cristo nos chama, nós temos que entender que nós estamos escolhendo a porta estreita, o caminho estreito
para seguir a Ele. E com certeza esse caminho nós seremos provados, seremos tentados, né? A todo instante. Por isso nós temos o que? A Bíblia fala que nós temos que vigiar e orar. Todo aquele que ouviu o chamado de Cristo em sua vida e resolveu segui-lo, tem que saber que precisa estar ali em constante vigilância e oração. Então se faz muito necessário, é de grande importância na vida do cristão, vigiar e orar. Então não é só orar, mas é vigiar, estar atento, porque as ofertas desse mundo, né? As coisas que serão ofertadas, que serão apresentadas para nós, as tentações, as provações, serão grandes, serão intensas. E nós temos que estar vigilantes em oração, buscando a Deus para ser fortalecido, para permanecer o quê? No chamado que Cristo nos deu. Quando nós começamos a pensar a respeito de um chamado, quando Jesus fez aquele chamado àqueles homens, ele falou para eles o seguirem, né? E seguir é o quê? É fazer o mesmo caminho que aquela pessoa. Se eu pedir para alguém me seguir, ela vai fazer o mesmo caminho que eu faço. Ela vai pisar no mesmo lugar que eu piso. Ou seja, seguir alguém é como se você estivesse o quê? Imitando aquela pessoa. Seguindo ela, imitando, pisando nos mesmos lugares, né? Passando pelo mesmo processo, pelo mesmo caminho. Então quando Jesus nos chama, é justamente para isso. Para caminhar com Ele, para passar por onde Ele passou, para passar pelas mesmas situações, pelas mesmas provas, né? Fazer essa caminhada cada vez mais parecendo com Ele. Então caminhar com Jesus, seguir a Jesus, é buscar ser igual a Ele. O quê? Em todos os sentidos, no seu caminhar, na sua postura, o caminho que você vai trilhar será o mesmo que Jesus trilhou. Então esse é um grande chamado de Cristo para as nossas vidas. Nós temos que entender que Ele nos chamou para ser o quê? Imitadores, para sermos os seus imitadores, caminhar com Ele. E esse chamado, esse caminhar, não é o caminho largo, não é o caminho fácil, mas é a porta estreita. É o caminho um pouco mais difícil. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único Salvador, nós reconhecemos primeiramente que Ele é o quê? É o nosso Pai, que Ele é o nosso amigo, que Ele é o nosso companheiro, mas também temos que entender que Ele é o nosso Senhor. Esses dias eu acho que o pastor esteve ministrando a respeito da palavra Senhor, né, que muitas vezes para a nossa cultura aqui não é bem compreendida, né? Nós temos às vezes a palavra Senhor apenas como uma forma de respeito a alguém, mas na verdade para aquela época, para aquele tempo, essa palavra tinha um peso e um sentido muito maior do que esse. Porque Senhor geralmente era aquele que tinha o senhorio sobre as pessoas, sobre os seus escravos, né? A pessoa, quando entendia que aquela pessoa era o seu senhor, ele sabia que a sua vida estava totalmente entregue na mão daquela pessoa, daquele senhor, né? Ele dependia dele, tudo que ele precisava dependia daquela pessoa. Por isso ele era o seu senhor. Então quando nós falamos que Jesus é o nosso Senhor, nós temos que entender como se nós não, na verdade, que nós somos totalmente dependentes dele como Senhor da nossa vida. Tudo que nós precisamos, tudo que nós iremos fazer é na dependência de que Cristo tem para nós. Então Ele tem o senhorio sobre as nossas vidas. Ele é o nosso Senhor. Então é importante nós entendermos que Ele não é apenas o Pai, Ele não é apenas o amigo, Ele não é apenas o companheiro. Ele é tudo isso, mas Ele também é o Senhor. Então eu devo a Ele obediência. Eu devo a Ele a minha vida. Eu tenho que seguir aquilo que Ele ordena, aquilo que Ele me pede, aquilo que Ele me manda, né? Então Cristo, Ele nos ama. Ele é o nosso Senhor, mas Ele nos ama. Ele é o nosso Senhor por amor, com amor. Então Ele não vai querer o mal nosso, Ele não vai querer o nosso prejuízo, mas Ele está sendo nosso Senhor para cuidar de nós, para nos dar orientação, para nos mostrar o caminho, para que mesmo mediante esse caminho estreito de provação, de dificuldade, Ele vai sempre estar conosco. Por isso que Ele veio nessa terra, Ele veio para nos salvar, né? Ele veio para nos livrar do pecado. Ele veio para livrar o homem do pecado. Então Ele quer ter o senhorio sobre a minha vida, sobre a sua vida. E que Cristo possa realmente ter esse senhorio das nossas vidas. De que forma? Quando nós ouvimos esse chamado, entendemos, compreendemos isso e andamos em obediência a esse chamado. Nós começamos a compreender melhor tudo o que Ele propõe para nós como filhos, como amigo, como companheiro, mas também como servos. Por isso somos servos dele, porque Ele é o nosso Senhor. Agora imagine bem,
Às vezes as pessoas acham estranho ou não aceitam muito bem o Evangelho, justamente porque a gente fala que agora Ele é o nosso Senhor, nós nos colocamos numa posição de servo, e a pessoa fala, geralmente as pessoas querem buscar o Evangelho, buscar algo da igreja, porque existe uma oferta de bênção, de prosperidade, de cura e de libertação, e não que isso seja uma mentira, isso é uma grande verdade. Mas algumas pessoas se aproximam de Deus ou pensam em se aproximar de Deus justamente por esse objetivo. Não com o objetivo de seguir a Cristo, de ser o seu servo, de ter Ele como seu Senhor, mas de entender e querer saber o que Ele tem para dar para aquela pessoa, o que Ele vai te dar em troca. A pessoa pensa numa troca, né? Eu quero oferecer a Deus algo, mas Ele precisa me dar algo em troca. Mas aí a gente para analisar algumas coisas e começamos a ter uma compreensão cada vez mais clara a respeito do que Cristo quer para nós, ou do que Ele fez por nós, né? E se você parar para imaginar uma ilustração assim bastante simplória, mas eu acho que vai ilustrar o que eu quero dizer. Se você estiver na sua casa e um domingo, né, com a sua família, almoçando, de repente desfrutando de um churrasco, né, com seus amigos, no conforto do seu lar, e tá lá tudo bem, todo mundo alegre, de repente no seu portão, na sua porta, bate alguém, né, aperta a campainha, bate palma, e essa pessoa pede a sua ajuda. A pessoa fala assim, eu preciso de uma ajuda, o meu carro atolou na lama, meu carro quebrou, e está do outro lado da cidade, eu precisaria que você fosse lá me ajudar. Será que você largaria todo esse conforto, o convívio da sua família ali, aquela alegria do domingo, o prazer de estar curtindo um churrasquinho, né, de estar com os amigos, para ajudar uma pessoa estranha que você não conhece, que você não sabe quem é, não sabe de onde veio? Será que você abriria a mão de tudo isso para ir ajudar essa pessoa? Eu acho muito difícil alguém fazer isso. Até porque a pessoa poderia falar assim, mas não tem alguém mais próximo de onde você sofreu, está tendo o problema com o seu carro para te ajudar, não tem outra pessoa para você pedir socorro, você não tem alguém para ligar, né? Então dificilmente alguém se colocaria à disposição, ou largaria o seu conforto, largaria tudo que ele tem ali de prazer, né, com a sua família, com seus amigos, como eu falei, para ir ajudar essa pessoa estranha que ele não conhece. Pois é, Jesus fez o quê? Jesus, primeiramente, ele abriu mão de muita coisa para vir aqui na terra, por amor a mim, por amor a você. Ele deixou todo o conforto, ele deixou todo o prazer que ele tinha no céu, ele deixou tudo que ele tinha de melhor lá no céu, ele abriu mão, né, das riquezas, de um lugar que não tem tristeza, que não tem dor, que não tem provação, que não tem tentação. Cristo abriu mão de um lugar de delícias, né, inimagináveis, delícias inimagináveis. Ele abriu mão de tudo aquilo para vir à terra, para quê? Para nos tirar da lama, para me tirar da lama, para tirar você da lama, né? Então Jesus veio aqui, viveu entre os homens para morrer como um cordeiro, mudo na cruz do Calvário, por amor a nós. Tudo isso ele sofreu por amor a nós. Então ele foi o primeiro a abrir mão. Ele foi o primeiro a abandonar, a deixar aquilo que ele tinha para se entregar por amor a nós. E agora ele chamou, Jesus vai ali para aqueles discípulos, né, que estavam pescando, estavam nas suas atividades, estavam ali nos seus barcos, e pediu que eles deixassem, abandonassem tudo aquilo para segui-lo. Então nós já começamos a entender que Jesus foi o primeiro a fazer isso. Ele abandonou tudo que ele tinha, toda a riqueza do céu. A palavra de Deus fala que ele se esvaziou da sua glória para descer a este mundo pecaminoso por amor a mim e por amor a você. E agora ele nos faz esse convite. Abandone o que você está fazendo. Deixe para trás o que você tem agora para me seguir, para seguir a Cristo. Este é o convite que ele tem nos feito. Este é o convite que ele quer te fazer. Abandone a vida que você tem levado. Abandone a mentira que você tem vivido. Abandone o pecado que você tem alimentado. Abandone as coisas que têm sido importantes para você, para me seguir, para seguir a Ele. Esse é o chamado de Cristo. Esse foi o chamado para os seus discípulos. E como eu falei, né, eles largaram tudo, abandonaram tudo aquilo para seguir a Jesus. Não pensaram duas vezes e seguiram a Jesus. E hoje Ele nos faz essa oferta. Existe esse chamado que soa fortemente em nossos corações. Vem e siga-me. Abandone tudo o que você tem, deixe para trás
e siga o meu caminho, seja o meu discípulo, né? E será que nós temos aberto mão, né, de muitas coisas por amor a Cristo? Será que nós estamos abrindo mão de muitas coisas por amor e para seguir a Jesus Cristo, né? Então essa passagem aí nós vemos Pedro, André, Tiago e João abrirem mão de tudo para seguir a Jesus. Mas nós muitas vezes, né, não queremos, não temos a mesma coragem de abandonar o pecado, de abandonar muitas coisas, ou os nossos bens, a família, né? Colocamos tudo em primeiro lugar. E muitas vezes não estamos seguindo a Jesus, porque a importância que nós, ou a escala de importância, né, que nós colocamos, as prioridades nas nossas vidas, Jesus está em terceiro, em quarto ou em último lugar. Existem muitas outras coisas que nós consideramos mais importantes. Então, trago essa reflexão para nós hoje. Primeiro, para entendermos que Jesus nos chamou, houve um chamado, vem e siga-me. Esse chamado, ele soa até hoje em nossos corações, ele tem que soar em nossas vidas, em nossos corações, até hoje, todos os dias. Era importante nós nos lembrarmos que nós fomos chamados por Cristo para segui-lo. Porque se nós tivermos a compreensão todos os dias que nós fomos chamados por Ele, isso será uma força importante para vencermos justamente o pecado ou as coisas que o inimigo lança sobre as nossas vidas no dia a dia. As tribulações, as lutas, os pecados que Ele nos oferece. Então nós precisamos entender que Jesus nos chama, existe um chamado ecoando em nossos corações, que ecoa, tem que ecoar em nossa alma, em nosso espírito, e que seja importante este chamado, que ele possa estar em primeiro lugar em nossas vidas, a ponto de nós abandonarmos tudo para seguir a Jesus, para entendermos o chamado que ele tem para as nossas vidas. É importante entendermos o chamado de Cristo nos nossos corações. É importante nós entendermos qual é o grau de importância que tem esse chamado. Não somente no dia que eu levantei a mão, que eu aceitei Jesus, que no meu caso já fazem mais de 40 anos, mas a importância que ele tem todos os dias. Todos os dias. Quando eu acordo, quando eu levanto, existe uma importância que ele me chamou. Então eu preciso ser naquele dia aquilo pelo qual ele me chamou. Eu preciso lembrar-me de executar e de ter a postura, de ter o caráter, de ter as minhas ações serem coerentes com o chamado que ele me fez. O chamado de Cristo é muito importante nas nossas vidas, irmãos. O que nós temos largado por este chamado? Qual é a importância que nós temos dado por este chamado? Lá em 1 Reis, capítulo 19, eu vou ler com você também. 1 Reis, capítulo 19, do o capítulo 19, versículo 19 ao 21. Ele vai ilustrar um pouco melhor, eu acredito, a respeito do chamado, a respeito de quando recebemos uma incumbência da parte de Deus. O versículo 19 fala assim, fala sobre a vocação de Eliseu. Fala assim, partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª, Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Elias passou sobre Eliseu, tirou a sua capa e lançou sobre ele. Então deixou este os bois e correu após Elias e disse, deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, cozinhou a carne, a sua carne, e deu ao povo, e comeram. Então se dispôs a seguir a Elias e o servia. Então aqui nós vemos o que? Justamente a vocação de Eliseu, quando Elias chamou Eliseu para segui-lo. Aqui é justamente a ilustração do mesmo chamado que Cristo
fez para os seus discípulos e de que Jesus faz para as nossas vidas. A gente vê o quê? Que Elias pega o seu manto, né? Diz que Elias tirou o seu manto e jogou sobre Eliseu. Então tem um significado muito importante aquele manto de Eliseu, de Elias, que foi jogado sobre Eliseu. Na verdade, Elias estava colocando ali sobre Eliseu todos os seus direitos, né? Os direitos que Elias tinha, ele estava agora colocando sobre Eliseu com aquele seu manto. A gente sabe que Elias era o quê? Profeta, ele profetizava. E agora Elias está justamente colocando o manto sobre Eliseu e colocando todos os seus direitos, todas as suas posses, todos os seus dons sobre a vida de Eliseu. E ali Eliseu está recebendo justamente isso, né? O manto de Elias tem uma eficácia milagrosa, a gente sabe, né? Em algumas passagens aqui fala dos milagres que o manto de Elias fez. Então aqueles gestos de jogar o manto sobre Eliseu, né? Justamente porque Eliseu estava adquirindo agora os direitos, né? Que existiam sobre a vida de Elias, agora estavam sobre Eliseu. E é interessante a gente perceber que Eliseu ele entendeu o significado disso. Eliseu entendeu o gesto de Elias e o compromisso que existia naquela atitude, naquela ação. E ele faz o quê? Ele deixa tudo, ele abandona tudo. E a gente vê que Eliseu também estava o quê? Trabalhando, estava arando a terra, estava ali com os bois, né, com o arado. Ele larga tudo, ele entende o compromisso daquilo, o significado daquilo, a importância que é aquele chamado. Então você veja bem, nós precisamos entender a importância do chamado que Cristo tem nas nossas vidas. A importância do chamado que ele tem na sua vida. Você precisa entender, compreender a importância do compromisso que você assume com Cristo. Nós assumimos o compromisso, assim como Eliseu assume o compromisso com Elias agora. E faz o quê? Abandona os carros de boi, aquele arado. E é interessante que a gente vê ele fazer o quê? Ele pega, diz que ele pega o arado ali, né? De madeira, faz o quê? Faz uma fogueira e mata o boi. E faz um churrasco, né? Diz que fez um churrasco ali, ofereceu às pessoas. Isso aí demonstra o quê? Que ele sabia que eu não vou voltar mais, não vou ter que voltar mais a arar a terra. Eu não vou precisar mais dos carros de boi. Ele entendeu o chamado dele. Ele sabia que ele não ia voltar para trás, não ia mais olhar para trás. O Senhor tem feito um chamado para as nossas vidas e Ele também quer que nós assumamos esse mesmo compromisso que Eliseu assumiu. E não venhamos olhar para trás, mas que nós possamos o quê? Tocar fogo, queimar, desfazer, destruir todo o nosso passado. O nosso passado ficou para trás, tem que ser desfeito. Nós não podemos mais olhar para trás. Eliseu entendeu isso. Ele põe fogo ali, cozinha carne, distribui para as pessoas, porque ele não mais iria ter proveito daquilo. Ele iria abandonar aquela vida não mais serviria para ele, porque agora ele entendeu que existia um chamado poderoso de Deus para a sua vida. O seu ministério. Ele assume o ministério que Deus tem para a vida dele. Da mesma forma, nós temos que compreender que precisamos assumir aquilo que Deus tem colocado para nós. O ministério que Deus tem no chamado, né? Então, ele assume a sua vocação, o seu chamado. Ele renuncia a sua vida anterior e olha para frente, né? E agora vê o caminho que Deus tem para ele. O que ele tem que seguir, como ele tem que caminhar, como ele tem que andar. Então, quando nós somos salvos por Cristo, nós passamos a ser filhos e por isso devemos o quê? Obedecê-lo. Devemos abrir mão do mundo, devemos abrir mão de tudo aquilo que o mundo nos oferece, que na verdade são só ciladas. Nós devemos deixar o pecado de lado e fazer os sacrifícios para agradar a Deus. Sim, devemos fazer sacrifício, abandonar coisas que às vezes nos custam um pouco. Por causa da vida do pecado, nós acostumamos com aquelas coisas e agora muitas vezes é meio difícil largar, é meio difícil abandonar. Então se torna a princípio um sacrifício. A início é um sacrifício abandonar tudo aquilo. Mas nós temos que fazer isso para agradar a Deus. Temos que deixar aquilo que não permite que nós possamos estar perto de Jesus. Tudo aquilo que nos distancia de Deus, nós precisamos abandonar, deixar para trás. E com certeza, na caminhada com Deus, na caminhada com Cristo, quanto mais nós caminhamos com Ele, quanto mais nós nos relacionamos com Ele, quanto mais nós temos intimidade com Ele, as coisas que nós abandonamos ou vamos abandonando, já não se torna mais sacrifício. Começa a se tornar prazeroso, porque nós começamos a conhecer quem é Jesus. Começamos a desfrutar ainda mais da comunhão e do amor que Ele tem sobre as nossas vidas. E aquelas coisas que nós precisamos abandonar, o pecado, já não se torna mais sacrifício, né? A gente já começa a compreender melhor. Por isso que
quanto mais nós nos relacionamos com Ele, quanto mais nós nos aproximamos dEle, quanto mais nós o seguimos, ouvimos o seu chamado e o seguimos, quanto mais nós nos parecemos com Ele, mais prazeroso é servir a Cristo. Mais prazeroso é trilhar, mesmo sendo o caminho estreito, mesmo sendo a porta estreita. O amor dele, as benéficas que ele tem para nos dar, é muito maior, muito superior a qualquer luta, a qualquer tribulação, a qualquer problema que possam surgir sobre as nossas vidas. Então talvez você está justamente no dia de hoje passando por algumas situações onde Deus já te chamou, você ouviu o chamado dele. Mas nós sabemos que também, no nosso dia a dia, nós ouvimos outras vozes e outros chamados. E nós sabemos que, às vezes, o pecado vem e bate a porta do nosso coração. E também existe uma voz do inimigo falando aos nossos ouvidos para que nós possamos abraçar o pecado, seja ir numa balada, numa festa, no final de semana, seja visitar um site que não é do agrado de Deus, não é do agrado do Senhor, acessar coisas que não condiz com as práticas que Deus quer que nós tenhamos, uma certa música também, que traz palavras que não adoram a Deus, uma namorada, um namorado, um programa de televisão, uma amizade que não é lá muito boa. Quantas coisas que no dia a dia, às vezes estão ali, falando também conosco, nos chamando, nos convidando. Então existem também esses convites. Na música do Thales Roberto ele diz: e todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia a proposta vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia. E é uma grande verdade isso. Todo dia o pecado está ali batendo a porta. Todo dia existem propostas para as nossas vidas, para os nossos corações. E todo dia existe uma voz também nos chamando. Por isso que eu falei que nós temos que nos lembrar do chamado de Cristo. Aquela vocação que ele nos fez. Venha e siga-me. Aquela mesma voz que falou aos seus discípulos, sigam-me. E que nos chamou também. Agora nós sabemos também que tem uma outra voz que também nos chama para o pecado. Que nos chama para as coisas que não agradam a Deus. Agora, qual nós temos escolhido? Quem você tem escolhido? Quem eu tenho escolhido? Qual voz eu tenho obedecido? O chamado de Jesus ou o chamado do pecado que bate a porta todos os dias, como eu falei? Então nós sabemos que temos um chamado de Jesus na nossa vida. E precisamos nos lembrar, porque existe um outro chamado da parte do inimigo, que também quer nos tragar, que também quer nos levar, quer armar cilada para a nossa vida. Cada pessoa, cada um de nós, na verdade, temos ciladas que o inimigo coloca à nossa frente. Às vezes de coisas diferentes, de formas diferentes, mas sabemos que todos nós passamos por situações assim, por ciladas, por ofertas do inimigo. Então nós temos que estar o quê? Atentos ao propósito de Cristo. Atentos ao propósito que Cristo tem para as nossas vidas. Temos que estar nos lembrando do chamado de Cristo para saber qual é o propósito que Ele tem para a minha vida. Para rejeitarmos este chamado do mundo, para rejeitarmos o chamado do inimigo e aceitarmos o chamado de Cristo em nossa vida. A palavra de Deus fala em Coríntios: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas têm que ficar para trás. Se nós estamos em Cristo, se estamos caminhando com Ele, se ouvimos o seu chamado, se entendemos que Ele nos chamou, para que nos chamou, que existe um propósito, nós agora não somos mais uma velha criatura, mas somos nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, ficaram no passado. Em Lucas capítulo 14, versículo 26 e 27 fala assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seu irmão e irmã, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então Jesus fala isso. Em Mateus 16, 24 fala assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me,
Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus é muito claro que nós temos que abandonar tudo. Abandonar pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs. Negar-nos a nós mesmos para segui-lo, carregando a nossa cruz e seguir a Ele. Mateus 19, 29 fala: e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Essa é a grande promessa que Cristo tem para nós. Essa é uma promessa poderosa e maravilhosa que Ele tem nos ofertado. Vem, siga-me, abandone, deixe as coisas para trás, deixe o seu passado, abandone tudo e faça a minha vontade, siga o propósito que eu tenho para a sua vida. Essa é a voz que o Senhor quer que fale mais alto no seu coração. Ouça o chamado de Cristo. Eu vou contar uma historinha aqui infantil, bastante infantil, mas eu acho que ilustra também bem o que nós estamos falando. Conta uma história que uma mulher estava com seu filho, uma mulher bastante pobre, com seu filhinho pequeno. Ela estava ali caminhando por uma floresta, quando de repente viu uma gruta e ouviu uma voz sussurrando daquela gruta: venha, olha aqui dentro, venha, olha aqui dentro. Diz que aquela mulher curiosa, ouvindo aquela voz, aquele sussurro, foi até a porta daquela gruta e olhou. E a voz falava: aqui tem muitos tesouros, entre e pegue esses tesouros para você. Entre, pegue esses tesouros para você. E ela olhou, viu que não tinha ninguém, entrou e quando entrou lá dentro daquela gruta, viu que realmente existia muitos tesouros ali. Muitas coisas preciosas. E aquela voz falou para ela: você tem 2 minutos para pegar tudo o que você puder. Depois desses 2 minutos, a porta irá fechar. Então você tem 2 minutos para pegar tudo que você puder e sair daqui correndo. Então aquela mulher disse que começou a recolher aquelas coisas bonitas, aquelas pedras, joias, ouro. E aí pegava um, largava e começou, era muita coisa preciosa. E aí via que tinha uma coisa de maior valor do que outra. E pegava e largava e começou a pegar e daqui a pouco faltava apenas 10 segundos. E aí começou, né? 9, 8, 7, ela desesperada correndo, tal, pegou uma bandeja lá, pegou a sacola, pegou a bandeja, tal, começou a colocar coisa dentro, tal, e saiu correndo, deu tempo de correr. Ela conseguiu ainda olhar para trás e ver aquela porta se fechando. Aí quando aquela porta se fechou, ela viu que tinha pegado bastante coisa, bastante tesouro. Aí ela pensou: puxa, que bom. Agora pelo menos eu tenho dinheiro, eu tenho riqueza. Agora eu posso comprar uma casa. Agora eu posso comprar alimentos. Agora eu posso comprar roupas para mim, para meu filho. Agora nós vamos ter uma vida maravilhosa, vamos ter uma vida boa. Aí daqui a pouco aquela mulher: peraí, meu filho, cadê meu filho? Aquela mulher percebe que na correria, no desespero de pegar aquelas joias, aquele diamante, o seu filho pequeno ficou preso dentro daquela gruta. O que isso significa? Que muitas vezes nós ficamos focados em buscar as coisas que o mundo oferece, as riquezas que o mundo oferece. Porque o mundo oferece coisas que parecem riquezas, parecem de coisas valiosas. E nós focamos as nossas forças em buscar aquilo, em possuir aquilo, em ter aquilo. Porque percebemos que talvez aquilo vá nos ajudar, vai resolver alguns problemas, algumas necessidades nossas serão supridas pelas coisas que o mundo oferece. E como aquela mulher acabou esquecendo o que lhe tinha de maior valor, que era o seu filho. A coisa mais valiosa que ela tinha na vida dela, na verdade, era o seu filho. E ela acabou esquecendo dentro daquela gruta. Então aquela mulher trocou o seu bem mais valioso por um bem que parecia ter valor, mas que agora ela entende que não tinha valor suficiente para o que ela havia perdido. Então muitas vezes nós também escolhemos as riquezas do mundo ao invés de escolher a verdadeira riqueza, que é justamente o quê? O chamado que Cristo tem para as nossas vidas, que é seguir a Jesus, que é obedecer a Ele, é que ter Ele realmente como Senhor nas nossas vidas, é que sermos servos dEle. Nós trocamos essa riqueza, que é verdadeira, que é concreta, que é eterna, pela riqueza passageira, pelas coisas que o mundo oferece, pelos bens passageiros, pelas riquezas passageiras desse mundo.
Muitas vezes nós também cometemos o mesmo erro que essa mulher. Mas a palavra dessa noite vem nos lembrar desse chamado. Ele nos chamou. Vinde a mim. Siga-me. Porque Ele quer que nós possamos ter a compreensão genuína desse chamado. Que nós possamos entender que a maior riqueza que possamos ter é servir a Ele, é obedecer a Ele, é entender o seu chamado, é cumprir o propósito dele em nossas vidas, é abandonar tudo o que nós temos, o passado ou qualquer outra coisa. Nós temos que abandonar por amor a Ele, em obediência a Ele, para servir a Ele. Outrora Ele abandonou o céu, se esvaziou por amor a nós. E agora Ele pede que nós deixamos tudo para trás, para segui-lo, para servir a Ele. Por isso, meu amigo, eu peço para você que você reflita hoje. Reflita, será que você está abrindo mão de tudo para seguir a Jesus? Será que você tem aberto mão de todas as coisas para seguir a esse Jesus? Você tem escolhido quem? Você tem escolhido a Jesus? É a Ele que você tem escolhido? Quem você tem escolhido? Que o chamado de Jesus possa falar fortemente ao seu coração. Que o chamado que Ele tem feito na sua vida possa falar muito mais alto do que qualquer chamado que o mundo possa estar falando no seu coração e na sua vida. Por isso eu quero te pedir que, se possível, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por esse chamado que Ele nos fez, por essa rica oportunidade de podermos servi-lo, de podermos adorá-lo, de podermos ser chamados de filhos, amigos, mas também de servo. Amém? Feche seus olhos agora e ore comigo. Senhor, nós queremos te adorar, ó Pai. Nós queremos te bendizer, Senhor Jesus, nesta noite, pelo chamado que o Senhor nos fez, ó Deus, por o Senhor ter nos chamado, ter nos escolhidos, ó Deus, pelo teu amor infinito, por ter descido nesta terra e ter se entregue por amor a nós, ó Deus. Que esse chamado que o Senhor nos fez, nós possamos ouvi-lo, obedecê-lo e seguir o propósito estabelecido por Ti em nossas vidas, ó Deus. Nós possamos não dar ouvido ao chamado do mundo, ao chamado do pecado, mas que nós possamos, ó Deus, buscar em Ti, Senhor, a compreensão genuína e verdadeira de Te seguir, de sermos Teus discípulos, ó Deus, de sermos Seus servos, ó Deus, de entregar a nossa vida por completo em Tuas mãos, ó Deus. Que os meus irmãos que estão ouvindo esse vídeo, que estão nos assistindo, possam abrir os seus corações e receber a Ti, Senhor Jesus, como Senhor, como Salvador de suas vidas, ó Pai, e abandonar a vida de pecado, possam abandonar, Senhor, a mentira, possam abandonar, Senhor Jesus, tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que não Te diz respeito, possam abandonar para seguir a Ti, para aceitar este convite, Senhor, de Te seguir, ó Deus. Possam, Senhor Jesus, estar em obediência ao Teu chamado, ó Deus. E que recebam dos céus tudo aquilo que o Senhor tem reservado para derramar sobre as nossas vidas, Senhor. Abra as portas do céu, abra as janelas do céu sobre as nossas vidas de bênção, Pai. Prosperidade, mas a prosperidade genuína, Pai. A prosperidade prometida na Tua palavra venha sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, que estão nesta hora Te buscando, Te ouvindo, Pai, e compreendendo a Tua palavra, Senhor. Venha, Senhor Jesus, fortalecer e aumentar a nossa fé. Nos ajude no dia a dia, Deus. E que mesmo que o pecado que tem batido no nosso coração, que tem falado aos nossos ouvidos, tem insistido, Senhor Jesus, em nos levar por outro caminho, nós possamos receber do Teu Espírito Santo forças suficientes, Pai, para recusar todo mal, toda oferta do inimigo, Senhor. Mas que possamos nos fortalecer no Teu chamado, Pai, e caminhar contigo, Senhor Jesus. É o que eu Te peço nesta noite, Pai. Alcance a cada um dos meus irmãos. Alcance cada vida, Pai. Cada lar, cada família, Deus. Faça morada, Pai, dos corações, meu Deus. E transformação, mudança de vida, mudança genuína, Pai. Do Teu Evangelho, Pai, possa entrar em
cada lar, em cada família, Senhor. O evangelho transformador, meu Deus. E que essas pessoas possam caminhar contigo, Senhor. Transformadas, felizes, entendendo que escolheram não a porta larga, mas a porta estreita. Mas que não estão sozinhos, Pai. E que agora caminham contigo, Senhor. Caminham com o Senhor, ó Deus. Quando vier sobre eles o problema, a luta, a enfermidade, eles saibam, Senhor, que não estão sozinhos, mas que o Senhor está ao lado de cada um deles, ó Deus. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa teu povo, Pai. Fortaleça-nos nesse tempo. Aumente a nossa fé, Senhor Jesus. E que nós possamos sempre escolher a Ti, Senhor. Que a nossa escolha seja sempre te servir. Caminhar contigo. Estar contigo, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, querido. O Senhor abençoe tua vida. Abençoe teu lar. Abençoe tua família. E que você continue firme, seguindo a esse Jesus, servindo a Ele. Amém? Deus abençoe.